Então continua firme, meu irmão e minha irmã, nas promessas de Jesus, que Ele está conosco neste momento, né? Então nós vamos, neste momento, orar ao Senhor, para nós meditarmos naquele texto que nós fizemos a leitura no início do culto, né? Nós fizemos a leitura de Lucas capítulo 12, a partir do versículo 22. Talvez você está iniciando, está acabando, né, de nos assistir aí, iniciando, melhor dizendo, né? Acabou de chegar, né, no Facebook aí para nos assistir a este culto, receber a palavra de Deus. Então nós fizemos, melhor dizendo, a leitura de Lucas capítulo 12, versículo 22 a seguir. Nós vamos orar antes de falar da palavra de Deus, antes de nós meditarmos naquilo que o Senhor tem preparado para mim e para a sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Celestial, neste momento nós pedimos a Ti que o Senhor nos conduza ao entendimento da Tua palavra, ao entendimento do Teu querer e da Tua vontade, e ao entendimento, ó Pai, de tudo que está acontecendo nos dias de hoje. Pai, nós queremos ser alcançados pela Tua palavra e pedimos que a Tua palavra venha de encontro ao nosso coração, vá de encontro ao irmão e à irmã que está nos assistindo no Facebook, que estará nos ouvindo através da gravação deste culto, desta ministração da palavra. Pai, vai alcançando em nome de Jesus e que sirva para a nossa edificação em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós fizemos a leitura de Lucas capítulo 12, versículo 22 a seguir, e antes de nós adentrarmos no texto propriamente dito, nós entendemos que estamos passando por um momento novo na história recente da humanidade. Porque na história recente da humanidade, nunca um vírus preocupou tanto o mundo todo, né? Uns mais cedo, outros posteriormente, como o caso do Brasil, mas você veja, por onde este vírus passou, ele trouxe preocupação, morte, trouxe dor, trouxe enfermidade, acometendo pessoas e levando-as, algumas a óbito, outras a ficarem internadas, até mesmo em estado grave. Mas, mesmo neste aspecto, nós acreditamos que Deus, Ele está sentado num alto e sublime trono e o cetro está na sua mão direita. O que isso significa? É Ele, amados, que dita as regras deste mundo. Ou você acha que Deus deixa o mundo, né? Que nem aquela expressão, ao Deus dará. Não, de forma alguma. Ele está sentado num alto e sublime trono e lá Ele rege, amados, todo o universo. E o fim da história nesta terra, quando haverá novos céus e nova terra, este fim ele caminha para um final triunfante de Cristo e da igreja e do Senhor nosso Deus. E veja de que, amados, há aproximadamente 2000 anos atrás, Jesus ele já advertia os discípulos acerca dos sinais que precederiam a sua vinda. Então, o que está acontecendo nos dias atuais são prenúncios da vinda, do retorno do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Então, lembre-se de que Jesus deixou sinais, né? Ele disse que haveria guerra, rumor de guerra, fome, terremoto em vários locais, haveria fome, haveria pestilências, e é o que nós estamos vendo nos dias atuais. Então veja que o que está acontecendo são sinais do prenúncio da vinda do Senhor Jesus para buscar a igreja do Senhor. Agora, neste aspecto,
eu também quero te tranquilizar, porque no texto que nós estudaremos nesta noite, nós vemos o cuidado e o zelo para com o justo, para com aquele que entregou a vida ao Senhor. Porque não vai adiantar nós ficarmos em extremo ansiosos. Não vai adiantar nós ficarmos em extremo preocupados, porque a nossa vida ela está nas mãos do Senhor. É Ele que deu a vida e é Ele que tira a vida. É Ele que criou o universo e é Ele que realiza a manutenção deste universo. Ou seja, este universo só existe, esta terra só existe porque Ele quer. Porque você viu, está vendo. Não precisa de muita coisa para acabar com isso aqui não, né? É um vírusinho que aparece aí novo, que sai, né, disseminando aí enfermidade e enfermidade que leva à morte. Então, o que sustenta o universo, o que sustenta esta terra da forma como ela está, é o Deus Criador. O mesmo Deus que criou é o mesmo Deus que irá destruir, né? Apocalipse fala do cálice da ira de Deus que será derramado sobre esta terra. Ainda não é o cálice da ira de Deus que está sendo derramado na terra, porque quando o cálice da ira de Deus, eles são bem específicos. Uma hora a gente pode pegar lá em Apocalipse e estudar isso de maneira mais detalhada, mas eles são bem específicos, são bem detalhados. Não é o cálice da ira de Deus que está sobre a terra, de forma alguma. Porque quando o cálice da ira de Deus vier sobre esta terra, aí, irmão, aí a coisa vai ficar feia. Então ainda não é, né? Ainda são prenúncios do retorno do Senhor Jesus para buscar a igreja. Então vamos à meditação da palavra, Lucas capítulo 12, versículo 22 a seguir. Você irá notar que a preocupação com a vida, ela acontecia já no tempo dos discípulos, eles preocupados com as suas próprias vidas, preocupados com o que eles vestiriam, com o que eles comeriam, e aí o Senhor traz uma palavra, né, para eles. Talvez você esteja preocupado neste aspecto hoje. O que eu vou vestir amanhã? O que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir no futuro? O que eu vou comer no futuro? Porque agora está parando todo o comércio, está parando, vai haver um aumento no desemprego. Isso são preocupações, né, da vida cotidiana. Mas o Senhor nos falará que Ele cuida dos seus e cuida dos justos, daqueles que entregaram a vida ao Senhor Jesus. Então vamos lá. Versículo 22 de Lucas 12, a palavra de Deus diz que os seus discípulos, eles dirigindo-se, ou melhor, Jesus, dirigindo aos seus discípulos, falando-lhes, dirigindo-lhe a palavra, eles disseram o seguinte: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com os seus próprios corpos no que tange a vestimenta. Não se preocupem com isso. Ai meu Deus, o que eu vou vestir, o que eu vou comer? Não se preocupe com isso. Se preocupe com outras coisas. Se preocupe com coisas espirituais, porque vai haver a palavra ela vai convergir justamente neste aspecto, em buscar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então não se preocupe com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, com o que eu vou fazer, meu Deus. Não, se preocupe em buscar o reino, em buscar a salvação para você, para a sua família e para a sua casa. Versículo 23. A vida é mais importante que a comida e o corpo é mais importante do que as roupas. E aí então Jesus falando, é claro, num sentido
no sentido, é claro, espiritual. A vida espiritual é mais importante do que o alimento, do que a vestimenta, porque cuidando da vida espiritual, o Senhor acrescentará em nós todas as demais coisas. Porque veja só o versículo 24. Jesus ainda falando com os seus discípulos. Observem os corvos. Eles não semeiam nem colhem. E eles não têm armazéns para estocar alimento. Imagina que agora o ser humano está estocando alimento. Foi lá no mercado, comprou, bastante arroz, bastante feijão. Foi lá, comprou algumas coisas, botou no congelador. Aí Jesus chega e fala assim, os corvos não têm armazém. Eles não guardam nada. Eles não têm armazém, eles não têm celeiros, mas Deus os alimenta. E vocês que são meus servos, vocês que são meus filhos, vocês têm muito mais valor do que as aves. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Então, mesmo os corvos não tendo armazéns, não têm celeiros, muito menos plantam e colhem, mas o Senhor os alimenta. E você acha que o Senhor não vai nos alimentar, meu irmão, minha irmã? Nós, servos de Deus, filhos de Deus, que somos mais valiosos, mais importantes para Ele do que as aves dos céus. Versículo 25. Quem de vocês, por mais que se preocupe com a sua própria vida, com o que há de comer, com o que há de beber, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem pode, irmãos? Ninguém pode. Quem de nós, por mais que venhamos nos preocupar com a nossa vida terrena, com quando nós iremos partir para a glória, nós vamos conseguir acrescentar uma hora a mais à nossa vida? Não vai. A gente não consegue. Quem delimita a existência do justo na terra é o próprio Deus. Ele que delimita a quantidade de ano que nós vamos ficar aqui. Uns ficam mais, outros ficam menos. Uns são recolhidos mais cedo, outros recolhidos para a glória mais tarde. Mas todos seremos recolhidos uma hora ou outra. E ninguém pode acrescentar uma hora que seja, a sua própria vida nesta terra, porque quem delimita a nossa existência é o próprio Deus. Então no versículo 26, veja só. Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, que é acrescentar uma hora a mais de existência à sua própria vida, por que vocês estão se preocupando com o restante então? E nem as coisas mais simples vocês conseguem fazer. Por que vocês estão se preocupando com o restante então? Olha só a palavra de Jesus para nós nessa noite, irmãos. Se a gente não consegue acrescentar nenhuma hora de vida para a nossa existência nessa terra, não consegue fazer nem o que é menor, nem o que é mais simples, por que então nós estamos extremamente preocupados com o que comeremos e com o que nós vestiremos? Lembremos do povo no Egito. As roupas não se envelheciam, os sapatos não se gastavam, eles eram alimentados pelo próprio Deus que derramava do maná. Aí enjoou do maná, mandou codornize. Então, mesmo no deserto, mesmo na escassez, mesmo na privação, Jesus, o nosso Deus, Ele nos dá e pode nos dar. Ele é Deus que faz estas coisas, sustenta, Ele faz estas coisas milagrosas em nome de Jesus. Versículo 27, para nós
iniciarmos a conclusão, cantarmos mais um corinho da harpa e orarmos a Deus novamente pela sua vida. Versículo 27, observem como crescem os lírios. Eles não trabalham, eles não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Lembra do rei Salomão? O rei que pediu sabedoria para Deus, e Deus falou, vou te dar sabedoria, mas vou te abençoar também. Abençoou, ele foi muito bem sucedido no que tange ao reino, né? O Senhor abençoou a sua vida, ele teve muitas possessões, e nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como um lírio que cresce, irmãos. A erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Se Deus cuida até da vegetação, irmãos. Se Deus cuida até dos mínimos detalhes no que tange a vegetação, por que não vai cuidar de nós? Por que não vai proteger as nossas vidas? Nós que, diferentemente da erva que um dia existe, no outro dia lançada no fogo, né, para ser eliminada, não, nós somos diferentes. Nós nascemos, crescemos, espiritualmente nós crescemos também, alcançamos maturidade cristã, e aí, né, num determinado momento, o Senhor nos leva à glória eterna, então Ele cuida de nós, né, neste período, para que nós sejamos salvos. Versículo 29, olha só. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou de beber. Não se preocupem com isso. Meu Deus, o que eu vou comer? Meu Deus, o que eu vou beber? Lembra lá do azeite da viúva? Lembra da farinha da panela lá do Antigo Testamento, né, que o Senhor multiplicou? Não acabou. Então, se tem um pouquinho, faz que nem Jesus. Pega lá os 5 pães, os 2 peixinhos, ergue aos céus, dá graça. E aí multiplica. Multiplica, irmãos. É milagre. Deus é Deus de milagre. Ou não? Então, veja só. Não busquem ansiosamente o que vocês irão comer, o que vocês irão beber, não se preocupem com isso, porque, versículo 30, o mundo pagão é que corre atrás destas coisas, mas o Pai, Ele sabe do que vocês precisam. E é desta forma, o Pai, Ele sabe do que nós precisamos. O Pai sabe do que eu preciso, o Pai sabe do que você precisa também, filho, filha. Então não se preocupe. E o Senhor, Ele sabe do que você precisa nesta noite. Ele sabe do que você está precisando aí na sua casa, aí na sua família. Ele sabe do que você está precisando. Versículo 31, aquele versículo muito bem conhecido por nós. Busquem então o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ele cuidará de nós. Tem cuidado, continuará cuidando. Versículo 32, não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Olha que interessante, Jesus falando com os discípulos, não tenham medo, pequeno rebanho, foi do agrado do Pai dar a vocês o reino. E nós, amados, que entregamos a nossa vida ao Senhor, foi também do agrado do Pai nos dar o reino de Cristo. Então somos participantes deste reino. Ele nos
permitiu adentrar a este reino. Eis que o reino de Deus já está entre vós. Então nós, embora não vivamos plenamente o reino, porque é o reino do já e do ainda não, ele já foi inicialmente instaurado, mas será completamente estabelecido no milênio. Mas eis que o reino de Deus já está entre vós e nós já somos participantes deste reino. E aí então nós podemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Versículo 33 e 34 para nós encerrarmos orando e cantando mais um corinho da harpa. Vendam o que vocês têm e deem esmolas, e façam para vocês bolsas que não venham se gastar com o tempo, e juntem para vocês um tesouro nos céus que não se acaba, aonde ladrão nenhum tem possibilidade de chegar perto e nenhuma traça destrói. Aí Jesus já começa a falar do galardão. Porque nós, irmãos, nos preocupamos muito em ter possessões nesta terra, o que não é errado. Nós sim podemos, ter a vontade, o desejo de conquistarmos, e isso deve ser também almejado por todos nós. Mas nunca devemos deixar de buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque desta forma nós estamos guardando nos céus um tesouro, e lá ninguém rouba, e lá a traça não destrói, lá não tem bolsa de valores que cai, não tem dólar que sobe, lá você tem louvado, engrandecido, seja o nome santo do Senhor, o seu galardão conquistado definitivamente. E lá na glória, irmãos, nós viveremos louvando, engrandecendo o nome santo do Senhor. Versículo 34, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então que o seu coração e o seu tesouro, ele esteja no Senhor. Que você coloque neste momento difícil, ao qual nós estamos enfrentando, neste momento de pandemia, é uma pandemia, é um problema que afeta diversos continentes ao mesmo tempo. Então é uma pandemia, foi declarado pela Organização Mundial de Saúde, é uma pandemia. Neste momento difícil, o que você vai fazer? O que nós iremos fazer? Lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Lançar sobre ele, irmãos, toda a nossa confiança. A palavra de Deus diz que nos finais dos tempos, o justo, ele viveria pela fé. E da onde vem a fé? Vem do ouvir a palavra de Deus. Então, nos últimos tempos, o justo viverá pela palavra. Então, a palavra, a Bíblia, é alimento, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então é a hora de nós voltarmos o nosso pensamento a Deus, é a hora de nós orarmos, é a hora de nós olharmos o que a Bíblia Sagrada nos mostra acerca de todas estas coisas. Mas eu quero te tranquilizar, porque mesmo passando por este momento difícil, nós vimos na palavra que o Senhor ele está acima de tudo isso, e de que Ele cuida da minha e da sua vida, em nome de Jesus.